Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são os pontos de atenção que a gente tem na hora de calcular a carga térmica de um túnel de congelamento, o que interfere, o que não interfere nessa carga térmica e alguns macetes aí que a gente tem para esse tipo de cálculo. Então, se você tem interesse por esse assunto, bora lá assistir esse vídeo. Quando um cliente passa para a gente a demanda de um túnel de congelamento, calcular a carga térmica desse túnel é talvez a parte mais simples. Claro, existem vários macetes nisso que a gente vai tentar passar alguns detalhes aqui, mas você sempre tem duas preocupações muito grandes em um túnel de congelamento. Uma delas se refere à parte de termodinâmica, que é justamente a carga térmica. Termodinâmica trata sobre a movimentação de energia. Eu tenho que tirar calor desse meu produto para congelar ele. Congelar nada mais é do que eu retirar calor. O quanto de calor que eu tenho que tirar, isso é a termodinâmica que fala para a gente. E o segundo fator, que esse é de longe o mais difícil, são os fenômenos de transferência de calor. Porque eu sei quanto de calor eu tenho que tirar, mas a questão é, e se o cliente chegar para mim e falar, eu quero congelar esse produto em 30 minutos? É possível congelar? É muito fácil a gente calcular a carga térmica dele. Descobrir se é possível ou não congelar nesse tempo, aí já é um pouco mais complexo. Mas eu vou fazer um vídeo dedicado só a isso, porque realmente é um item que demanda muita atenção e muito conhecimento. Mas falando sobre a carga térmica, esse segundo item, ele já é um pouco mais simples da gente conseguir calcular com bastante precisão. Quando a gente fala de calcular a carga térmica, inclusive vou deixar aqui um vídeo bem antigo meu, quando eu era um rapaz com mais cabelo e mais magro, que eu falo sobre os fenômenos, quais são as variáveis que impactam no cálculo de carga térmica de uma câmara. Então, basicamente, quando a gente vai calcular a carga térmica de uma câmara ou de um túnel de congelamento, o que a gente tem? A carga de resfriamento do produto, então eu estou resfriando ou congelando um produto, eu tenho essa carga. Eu tenho a carga de ventilação, porque eu tenho ventiladores na minha câmara e esses ventiladores jogam calor para o meio ambiente. Eu tenho perda pelas paredes, né? Então minha câmara, por mais que ela é isolada, não existe um isolamento perfeito. Então eu vou ter perda de calor, né? Eu vou ter, na verdade, infiltração de calor pelas paredes da câmara. Isso a gente chama de perda pelas paredes. Depois a gente tem um quarto, que é a infiltração de ar. Toda vez que eu abro a porta da câmara e fecho, eu permito que ar externo entre na minha câmara. Então eu vou calcular também essa infiltração de ar. Depois tem o quinto, que são pessoas, né? Pessoas estão lá dentro, às vezes, da câmara. Num túnel de congelamento menos, mas de uma câmara as pessoas estão lá dentro transitando e isso gera calor. Eu tenho o sexto, que é iluminação. Minha iluminação também gera calor. E aí eu também tenho um sétimo que a gente chama de outras cargas, porque no caso de um túnel de congelamento não, mas às vezes eu tenho uma câmara fria e eu tenho empilhadeira dentro dessa câmara. Essa empilhadeira gera calor. Ou às vezes eu estou calculando a climatização de uma área de produção que eu tenho motores dentro dessa área de produção. Então eu preciso saber, entender a fundo como que essa máquina funciona para entender quanto de calor que ela vai jogar no meu ambiente. Então esses 7 fatores seriam os principais ali que norteiam, né? Bom, quando a gente vai calcular a carga térmica de um túnel, todas essas outras variáveis, com exceção de ventilação e resfriamento de produto, todas as outras elas são desprezíveis, porque elas significam cerca de 2% só da nossa carga térmica. Os outros 98%, 97% é basicamente, em primeiro lugar, produto, que é a nossa maior carga, afinal de contas é o que eu estou querendo resfriar, congelar, e ventilação, porque eu tenho muita ventilação dentro de um túnel de congelamento. Para calcular essa carga de produto, a gente usa as formulinhas lá do ensino médio, que é o famoso Q macete, que é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então o Q, que é o calor, é justamente o que eu quero descobrir quanto de calor eu tenho que tirar do produto, é igual à massa desse produto, vezes C, que é o meu calor específico, ele é uma variável que vai depender do produto, e esse C é o grande segredo, porque a massa é muito fácil, o cliente vai te falar, olha, eu quero congelar aqui 10 toneladas por dia, então você tem a massa de produto. E você tem o ΔT, que é quanto que é a sua temperatura que entra no túnel e quanto que é a temperatura final. No meio disso, né, basicamente a gente tem que resfriar. Quando a gente fala de um túnel de congelamento, a gente entra com o produto, por exemplo, a 25 graus. Então eu vou resfriar de 25 até -3, por exemplo, onde é o ponto de congelamento do meu produto. Aí depois eu tenho a fase de calor latente, que a gente usa a fórmula Q igual a M vezes L.
aonde L é justamente o nosso calor latente, que isso também vai depender do produto, assim como o calor específico C, eu tenho o L, que também é uma variável de acordo com o produto. E sempre o principal ponto é descobrir o bendito do C, que é o calor específico, e o L, que é o meu calor latente. E depois que eu congelo esse produto, eu tenho que rebaixar ele lá do ponto de congelamento -3, por exemplo, até -18, -15, que é a minha temperatura de saída. Então, basicamente, eu sabendo o meu calor específico e o meu calor latente, que vai depender do produto, eu já tenho como calcular isso de uma maneira muito fácil. E para que serve isso? Para eu saber o tamanho do meu equipamento. Eu vou descobrir quantos quilocal, quantos quilowatts eu preciso de equipamento. A partir disso, eu posso selecionar todo o restante. Agora, o grande segredo está como saber qual o calor específico e qual o calor latente do meu produto. Porque depende, você pega a carne, você tem diversos cortes de carne, diversos tipos de embalagem, você tem um produto panificado, você também tem diversas variações. E esse calor específico, ele depende basicamente da minha porcentagem de água, da minha porcentagem de proteína, da minha porcentagem de carboidrato, da minha porcentagem de fibra e da minha porcentagem de gorduras que esse produto possui. E calcular tudo isso é algo bastante complexo. Se você quer saber mais a fundo como calcular isso, no handbook da ASHRAE, o de refrigeração, o que eu tenho é a versão 2022, eu acho que é a versão mais atual. No capítulo 19, ele fala só sobre isso. Então, você tem diversos métodos matemáticos que, através da quantidade de proteínas, de fibras, de carboidratos, você consegue chegar no calor específico. Claro, como somos engenheiros, isso tudo já está calculado e sempre temos uma tabela para tal. Você tem a tabela 3 nesse handbook da ASHRAE, onde ele fala, você tem diversos tipos de produtos, desde peixes, carne bovina, carne suína, enfim, você tem uma tabela bem vasta com vários produtos e nessa tabela ele te fala o calor específico antes do congelamento, o calor latente, o calor específico depois do congelamento, quantidade de água, gorduras e tudo mais. E também, se você quiser, nós temos uma ferramenta gratuita que faz esse cálculo para você. Se você entrar no Frigotool, pelo site da Frigocenter, lá você consegue calcular a carga térmica e todo esse cadastro nós já temos dentro do Frigotool. Então vou deixar o link aqui embaixo também, se você quiser fazer uma simulação, entra lá, é gratuita a ferramenta e a gente já deixou isso disponível para vocês. Bom, então entendida a questão do calor específico, que eu preciso determinar, que essa é a parte mais difícil, vamos pegar aqui um exemplo prático. O cliente chegou para a gente e falou, olha, eu preciso de um túnel de congelamento para congelar 20 toneladas de frango por dia. Tendo essas informações, a gente já tem o nosso calor específico, porque o cliente especificou para a gente que é carne de frango. Claro que existem vários tipos de corte, aí não tem jeito, porque normalmente o cliente não vai entrar só com corte, só com asa de frango, geralmente. Se ele entra com isso, é mais fácil a gente ser preciso. Mas normalmente você vai pegar uma média, então eu consigo chegar naquela tabela e pegar o meu calor específico nesse caso. Depois, eu tenho o meu C, aí eu tenho a minha massa. A massa o cliente já falou, são 20 mil quilos. O que falta é o ΔT. E aí o cliente nos informa que a temperatura que esse frango vai entrar são 15 graus positivos e ele deseja tirar a menos 18 graus esse frango. Com essas informações, já é muito fácil eu calcular a carga térmica. Então eu tenho aí, pelo próprio Frigotool, eu fiz esse exemplo para vocês. A gente tem um calor específico antes e depois do congelamento, porque isso muda, tá? Aquela variável C, quando o meu produto está resfriado, ou seja, ele ainda não congelou, eu tenho normalmente um calor específico maior. Então eu gasto mais energia para trazer ele de 15 até menos 3 graus, que é o ponto de congelamento do frango. Eu gasto mais energia do que depois para rebaixar a temperatura dele, porque o meu calor específico, como vocês podem ver, quase cai pela metade depois do congelamento. Eu tenho o calor latente, daí eu já consigo calcular. Então, basicamente, você já tem a resposta aí, o calor sensível. Antes, significa antes do congelamento, dá 331 kW, então eu gasto 331 kW para levar ele de 15 até menos 3 graus. Depois eu tenho o meu calor latente, que como vocês podem ver, é de longe o maior número. Eu tenho aí quase 1.400 kW, ou seja, só para congelar ele, para sair de menos 2,8 resfriado, sem estar congelado, para menos 2,8 congelado. E depois eu tenho o meu calor sensível, que a gente chama de depois, que seria depois do congelamento. Então, para levar ele de menos 3 até menos 18, mais 150 kW. Então, daí eu já sei
a minha carga térmica de produto. Então, em resumo, somando o calor antes do congelamento, o calor de congelamento e o calor sensível depois do congelamento, a gente chega aí a 1.875 kW. Quilowatts é uma unidade de energia. Então, se você pegar esse quilowatt, por exemplo, multiplicar por 860, você chega em quilocal. Então, basicamente, eu preciso tirar de energia, de calor desse produto, 1.875 kW para conseguir congelar essa massa inteira, tirando de 15 graus, chegando a menos 18. Um outro método que a gente tem, que ele também é muito preciso, isso é um método que nós desenvolvemos aqui dentro da Frigocenter, a principal variável que dita a carga térmica, na verdade o C, né, o calor específico do produto, é a porcentagem de água. Então, se eu pego a porcentagem de água, se o cliente me fala, olha, o meu produto tem 60% de água nele, né, assim, tudo praticamente que a gente consome, os alimentos tem uma porcentagem de água, alguns uma porcentagem muito alta, outras uma porcentagem mais baixa. Então, se o cliente passa para a gente essa porcentagem, a gente já consegue, com um cálculo muito simplificado, chegar nesses números. Isso foi um método interno que a gente desenvolveu, mas que ele é extremamente preciso. Então, pegando, por exemplo, o caso do frango, que tem 75% de água na composição dele. Utilizando essa mesma fórmula, a gente chega a 1.915 kW, ou seja, 2% só de diferença entre um cálculo e outro. Então, basicamente assim, a variável mais importante quando a gente precisa questionar o cliente sobre qual produto ele quer congelar, eu preciso saber quanto de umidade tem esse produto. Quanto mais água tiver presente no produto, maior é o meu calor específico, o meu calor latente, e mais equipamento eu preciso, mais energia eu preciso. Óbvio, gente, eu estou falando de termodinâmica, estamos falando de troca de calor. Mas, por exemplo, a gente não pode confundir isso, o quanto de calor que eu tenho que tirar do produto, com o tempo que eu vou levar para isso, que isso é um fenômeno de transferência de calor. Por quê? Um exemplo, se eu pego um pão cru, que a minha massa ela é pequena, eu consigo congelar ela, por exemplo, em 40 minutos. E ele tem ali 55% de água mais ou menos. Agora, se eu já pego um pão assado, a minha porcentagem de água ela é muito menor num pão assado, porque evaporou a água no processo e a minha quantidade é menor, ou seja, o meu calor específico, quanto de equipamento eu preciso, ele é menor. Para congelar 5 toneladas de pão assado, eu vou gastar menos energia do que 5 toneladas de pão cru. Mas isso não significa que eu vou fazer mais rápido. Pelo contrário, no caso do pão assado, eu levo mais tempo para congelar ele. Por quê? Por mais que ele tenha menos água, ele tem ar dentro da composição dele e o ar é um isolante térmico, ele tem uma geometria maior, o que dificulta a troca de calor. Então é importante lembrar que são duas coisas distintas. Aqui eu só estou falando de tamanho de equipamento. Eu consigo saber que, olha, um rack desse tamanho vai conseguir congelar tudo isso de produto. Se vai congelar dentro do tempo, aí eu dependo de calcular os fenômenos de transferência de calor, que vai ter um vídeo só sobre isso, que isso é muito complexo de se fazer. Pessoal, aí eu tô deixando um gráfico só mostrando o resumo que ele te dá no Frigotool, então você pode ver que basicamente 80% é resfriamento de produto da carga térmica, a maior parcela também é ventilação, então esses dois são os principais. Mas basicamente, somando toda essa carga térmica, a gente chega nos 2.300 kW mais ou menos. Então isso é o que eu tenho que tirar de calor. Aí a outra questão é em quanto tempo, porque eu tenho só uma quantidade de energia. Eu preciso descobrir quanto de quilowatt por hora ou quilocal por hora eu preciso. Então o cliente passou que são 24 horas. Então, a grosso modo, eu pegaria esse valor e dividiria por 24. Mas a gente tem que lembrar que eu vou ter que fazer degelos. E esse degelo, por exemplo, nesse caso, eu estou colocando que eu vou ter 4 degelos de 30 minutos dentro desse período de 24 horas. Ou seja, das 24 horas que eu tenho para congelar o produto, 2 horas meu equipamento não vai estar funcionando. Então eu tenho que pegar toda essa carga térmica e conseguir absorver ela em 22 horas, que é o que eu tenho do meu equipamento operando dentro de um dia de 24 horas. Então, se eu pego essa carga térmica, divido ela por 22, eu chego aí a 105 kW por hora, que dá mais ou menos 90.000 kcal. Então, agora daí eu já sei. Eu sei que eu preciso de um equipamento de 90.000 kcal para fazer esse congelamento das 20 toneladas de frango. Agora, o que falta eu saber? Em quanto tempo será que eu consigo, com a embalagem que o cliente está fazendo, com a temperatura que a gente está projetando,
Com essas informações, será que eu vou conseguir congelar em 24 horas esse produto do cliente? Geralmente sim, 24 horas é um período muito longo, tá? E provavelmente esse cliente está trabalhando com caixa, porque é uma característica desse mercado quando a gente tem congelamentos maiores. Agora, e se o cliente chegar para mim e falar, olha, eu quero congelar essas mesmas 20 toneladas, já embalado em uma caixa, eu quero congelar em 2 horas. Será que dá? A carga térmica não vai mudar, a gente vai pegar todo esse calor, vai dividir por 2 e a gente chega numa carga térmica, ali na casa de 1.100, 1.150 kW por hora. Um equipamento já muito maior, obviamente. Mas a grande questão é, mesmo eu tendo esse equipamento desse tamanho, será que eu consigo fazer isso? E esse é o assunto que envolve a parte de transferência de calor, que aí eu vou definir qual temperatura ambiente eu vou precisar para conseguir isso, como que eu vou fazer essa ventilação, como que vai ser a embalagem do cliente, todos esses parâmetros por trás para eu dizer se eu consigo ou não e em quanto tempo eu consigo. Mas esse assunto é bem complexo, então eu vou deixar ele para um outro vídeo. E claro, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto e saber sobre esse outro vídeo, se inscreve no nosso canal, que sempre a gente publica por aqui. Também nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que a gente sempre publica esses vídeos lá. E, como sempre, se você acha que esse conteúdo é relevante, não deixa de mandar para os amigos também, compartilhar pelo WhatsApp, isso nos ajuda bastante. E é isso aí, pessoal, eu espero que tenha dado para mostrar um pouquinho sobre quais parâmetros, quais preocupações a gente tem que ter na hora de calcular uma carga térmica. É óbvio que isso aqui não é um curso de carga térmica, né? A gente não vai conseguir passar tudo isso em um vídeo de 10 minutos, mas a ideia era mostrar aqui quais pontos de atenção, se você é o cliente, quais pontos você tem que ter de atenção para passar para o seu fornecedor para ele calcular corretamente, e se você trabalha na área também, o que você tem que se atentar na hora de calcular essa carga térmica, beleza? Muito obrigado e até a próxima, valeu!